Abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. A gente está perguntando, aonde está Miqueias? Existe isso na Bíblia? Aonde é que está isso? Está no início, no meio, no fim? Jesus amado. Profeta, vai lá depois dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vai passando para frente, Jonas, Amós, aí você vai chegar no profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6, verso 4. Vou te convidar a ficar em pé, em reverência à santa palavra do Senhor. Vamos ler o verso 4. Miqueias 6, 4 diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Certamente te fiz subir do Egito e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, a Arão e a Miriam. Amém. Somente esse verso. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique isso no nosso coração nessa manhã. Senhor, obrigado mais uma vez, te damos graças pela liberdade que temos de nos assentar em volta da palavra do Senhor para estudarmos, para meditarmos nela. E eu lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor deite nessa manhã uma porção de graça e de entendimento sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Eu lhe peço que o Senhor abra os ouvidos espirituais para que a voz do Senhor permeie e, ó Deus, como uma flecha alcance o coração, meu Deus, e que o Senhor fale de uma maneira individual. Meu Deus, eu desejo não apenas, e lhe peço que não haja apenas compreensão e entendimento, mas que haja uma aplicação pessoal do Teu Espírito Santo ao coração de cada um nessa manhã. Em nome de Jesus, me dá graça para transmitir essa mensagem, eu dependo de Ti, meu Deus amado, e pela fé nós já recebemos, e pela fé nós te damos graças, a Deus, cremos que vamos receber muito do Senhor nessa manhã nas nossas vidas. Eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira causar confusão ou distração, em nome de Jesus. Abençoe também todos aqueles que estão conectados conosco, meu Deus, e fala de uma maneira pessoal ao coração, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Nós estamos já há alguns domingos estudando sobre mulheres da Bíblia, mulheres que servem de exemplo, mulheres que são referências, mulheres cujos feitos realmente marcaram a história e Deus decidiu deixar registrados os feitos dessas mulheres para servir de exemplo e de inspiração para todos nós. Isso é uma grande verdade. Quantos exemplos bons nós temos de feitos de mulheres na Bíblia? O Evangelho, o cristianismo sempre valoriza as mulheres. Guarde isso. O cristianismo sempre valoriza mulheres. Você quer ver um exemplo disso? Abra o mapa mundi e olhe países onde há liberdade para o cristianismo. As mulheres são valorizadas. Países onde não há liberdade do cristianismo, historicamente, desde a sua fundação até os dias atuais, que não há liberdade para o cristianismo, as mulheres são oprimidas, as mulheres são perseguidas, as mulheres são desvalorizadas, as mulheres não são nem contadas. O cristianismo valoriza mulheres. Deus criou homem e mulher iguais. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Mas o diabo, ele sempre tenta oprimir. E onde não há liberdade para o cristianismo atuar, agir, há liberdade para o inimigo oprimir. E nós vemos isso de uma maneira muito clara. E nessa manhã, nós vamos meditar a respeito da vida de Miriam. Miriam era a filha mais velha de Arão e Joquebede, e descendente da tribo de Levi. Uma menina que cresceu em um contexto que nós veremos aqui, muito difícil, irmã de Arão e de Moisés, e a história de Miriam, ela é misturada com a história do seu povo e com a história de Moisés, todo mundo realmente junto. E quando nós precisamos retroceder um pouquinho no tempo para melhor contextualizar
esse momento aqui, compreendermos o que está acontecendo na vida de Miriam nesse momento. Gênesis capítulo 12, eu vou te pedir para voltar a sua Bíblia e abrir lá em Êxodo capítulo 1, e fique aberto em Êxodo capítulo 1. Mas voltando lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, e Deus decide se revelar de uma maneira diferente ao homem, à raça humana. E Deus decide formar para si um povo. Não porque ele queria apenas ter um povo, não, além de ser sim um povo com propriedade, era o propósito, o projeto. Jesus Cristo viria desse povo, e por isso Deus decidiu plantar isso lá atrás, como uma forma já de se revelar ao homem, agora de uma maneira mais específica e direta. E Deus chama Abraão para uma jornada e faz-lhe uma promessa: Abraão, você sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão sai com uma promessa no coração, com duas promessas: primeiro, de achar um lugar que ele nem sabia onde é que era, e segundo, de Deus fazer dele e da sua esposa, que não tinham filhos, uma grande nação. Essa era a promessa. E ele sai nessa jornada desafiadora, chega até a terra de Canaã, com um pouco tempo de caminhada, e Deus diz para ele lá em Gênesis: agora você vai rodear essa terra, porque é essa terra que eu vou dar à sua descendência. Portanto, ele pisou os pés sobre a terra prometida, sobre a terra de Canaã. E a história se prolonga, e nós sabemos que a promessa da sua descendência será aumentada. Demorou-se 25 anos. 25 anos aguardando, 25 anos esperando, 25 anos também clamando, 25 anos também guardando alguns questionamentos no coração. Deus, será que isso vai acontecer? Deus, quando é que isso vai acontecer? Meu Deus, minha mulher está ficando velha e eu mais ainda, ajuda a gente, Senhor. E Deus foi renovando porque há um propósito. Deus queria não apenas dar a Moisés a Abraão uma terra e um filho. Deus queria transformá-lo, o seu coração. Deus queria trabalhar na sua fé. Deus queria dar a ele uma experiência marcante. Deus queria transformá-lo realmente no que é chamado na Bíblia de o pai da fé. O pai da fé. Sabe, querido, às vezes Deus faz promessas para nós e nós achamos que as coisas vão acontecer por simplesmente acontecer. Não. Deus tem um controle, Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em tudo. Deus, as palavras do Senhor, a sua mensagem dada a nós, não há palavras, letras inúteis na Bíblia. Não há letras inúteis. E Deus tinha um propósito de primeiro trabalhar no coração daquele homem, amadurecer a fé daquele homem, de tal maneira realmente que ele estivesse totalmente devoto e entregue ao Senhor. E isso foi uma caminhada, uma jornada de 25 anos, Deus trabalhando, a ponto de que a promessa se cumpre. Isaac nasce, o filho da promessa. Esse menino caminha, esse menino agora já cresce, e Deus vai pedi-lo como oferta, porque Deus estava apenas provando a fé. E nós vemos essa caminhada, então, surge com Abraão, começa com Abraão, depois Isaac nasce, e não sei se você já percebeu, Sara era o quê? Estéril. Isaac nasce, e Isaac casa com quem? Rebeca, que tem uns negócios que parece estranho na Bíblia, né? Tem uns negócios diferentes. Como é que Deus, por que Deus, nessa família, trabalha essa questão da esterilidade? Por que nessa família que Deus disse que multiplicaria e transformaria como a areia do mar e as estrelas do céu, começa a partir de duas mulheres estéreis, e de três, né? Porque lá na frente a gente vai ver que Raquel teve o seu ventre fechado, que depois Deus operou o milagre. Querido, Deus age, Deus está trabalhando fé nessa família, Deus está trabalhando fé no coração dessa família. Começa com Abraão, depois vem Isaac, que tem que orar para que Deus abra o ventre da sua esposa, e Deus também opera o milagre na vida dela, abre o ventre dela, nasce dois meninos, Jacó, depois cresce, se casa com Raquel,
e a posteridade, e dali surgem os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Então essa jornada começa lá atrás, Jacó ali já na terra prometida, aí começa a história de José, que é vendido por seus irmãos, que chega até o Egito como governador, depois lá na frente passa toda aquela situação difícil, chega ao posto de governador, porque Deus proveu isso e providenciou isso para promover livramento do seu povo, porque Deus que governa tudo, já controla e que controla tudo, sabe quando haverá chuva e sabe quando haverá seca, porque Ele é que controla isso tudo. Vem uma grande seca na terra de Israel e sai a família agora em busca de alimento e chega até o Egito, descobrem que aquele irmão que eles achavam que tinha morrido já na vida, porque já se passaram muitos anos, agora era o governador do Egito. E ele se revela, José se revela a seus irmãos e fala, não, traz a família toda. E vem então a família de Jacó agora para poder habitar na terra do Egito. Êxodo capítulo 1, a sua Bíblia aberta aí, por favor, no verso 5, vai dizer que todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas, José, porém, estava no Egito. A família de Jacó vem habitar no Egito. Quantas pessoas eram? 70 pessoas. Era uma grande família. O pai com os filhos, com os sobrinhos ali, os netos, todo mundo, somava o quê? 70 pessoas. Esse povo vem habitar no Egito. E o verso 6 e verso 7 aí do Êxodo capítulo 1 vai dizer que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eles multiplicaram muito, cresceram muito, e cresceram de uma maneira extraordinária, porque lá na frente, quando esse povo vai, no capítulo 12, vai sair do Egito, agora rumo à terra prometida, quando Deus os liberta dessa escravidão, é uma multidão de gente que está lá na frente, é cerca de 2,5 milhões de pessoas, para mais. Então é impressionante quanto tempo esse povo viveu no Egito, 400 anos. Então imagina só, 400 anos, a gente vai aí pensar 4 gerações, porque a média de vida desse povo era 130 anos nessa época aqui, nessa média, 130 anos. Então se você calcular aí 4 gerações, quantos foram a maneira como esse povo foi multiplicando para passar de 70 para mais de milhões de pessoas. É impressionante, sem contar aqueles que morreram ao longo do tempo. Isso é graça de Deus. Isso realmente é algo sobrenatural. Não tem condição, se fizermos numericamente isso de uma maneira natural, isso suceder dessa maneira. E esse povo multiplicou e Faraó ficou com o receio. Esse povo vai dominar a gente. Esse povo, se algum inimigo se levantar para pelejar, pode se aliar com eles e esse povo vai engolir, vão nos engolir. E no verso 12 vai dizer aí do capítulo 1, mas quanto mais os afligiram, e aí Faraó decide começar a afligir, a oprimir, e o verso 12 vai dizer, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Querido, ninguém pode conter a bênção do Senhor. É impossível o homem conter a bênção do Senhor. Ele pode usar de estratégias, de estratagemas, de qualquer coisa, mas aonde há a bênção do Senhor, meu querido, o inimigo não toca. Ele pode até tentar, mas ele não consegue frustrar aquilo que é plano do Senhor. E o inimigo aqui levantou opressão para oprimir esse povo, para perseguir, move o coração de Faraó de maneira a tentar minguar esse povo, a fazer esse povo reduzir, mas o texto vai dizer que tanto mais opressão havia, tanto mais o povo se multiplicava. Isso é o que? É a mão do Senhor, é a graça. E aqui durante esse terrível tempo de escravidão aqui, certamente viveram uma vida cheia de opressão, sofrimento, angústia social, angústia espiritual, angústia política, tomavam conta de todos aqui, realmente um tempo difícil. O jugo de Faraó se tornava cada vez mais pesado sobre esse povo. E quando a gente olha para nós, e a palavra do Senhor, ela tem sempre essa finalidade.
Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e perseverança na palavra tenhamos esperança. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios capítulo 15, verso 4. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e perseverança tenhamos esperança. Nós olhamos para esse texto aqui do passado do Antigo Testamento, mas nós trazemos isso, aplicamos isso na nossa vida hoje, porque nós não vivemos nesse contexto aqui desse povo, mas hoje também, embora o nosso contexto seja diferente, nós vivemos opressões, nós vivemos um tempo de opressão de valores, um tempo de opressão, sabe, que o mundo aflige a igreja do Senhor, aflige o povo de Deus. Lutamos contra angústias sociais, angústias morais, angústias espirituais, porque o inimigo daquele tempo é o mesmo inimigo de hoje. O diabo não muda, e ele trabalha incessantemente para oprimir a igreja do Senhor, para oprimir o povo de Deus, o povo do Senhor. E de repente você pode até pensar que como esse povo pensou nesse momento aqui, não tem solução. Essa geração vivia nesse momento de opressão pensando o que será de nós? Como é possível? Será que algum dia a gente vai voltar a ter paz novamente? De repente seja alguns questionamentos na sua vida, nesse tempo que a gente tem vivido hoje tão difícil. Mas eu quero te dizer, assim como Miriam foi usada por Deus de uma maneira tão extraordinária para promover libertação ao povo do Senhor, nesse momento aqui, Deus nessa manhã quer te tocar. Ele quer te usar para você ser um canal de bênção no meio dessa geração que está tão oprimida. Você ser instrumento de Deus para a libertação de muitos que estão cativos pelo inimigo, com o coração afligido por tanta opressão do maligno nesse tempo que a gente tem vivido. Nós vamos estudar aqui 3 aspectos da vida de Miriam nessa manhã. 3 momentos diferentes da vida dela, que vai nos mostrar a importância dela para o seu povo e também muitas outras lições aqui sobre não importa o seu tamanho, mas importa o seu trabalho. Não perca as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Nós veremos muitas coisas interessantes aqui. Cuidado com você, não te dê certas liberdades, cuidado com a maledicência, sabe? Cuidado com aquilo que você pensa e com aquilo que você fala. Mas nós veremos aqui também que Deus corrige os seus filhos, porque Ele quer ver restauração na vida. Deus nos corrige, assim como um pai corrige o filho, porque deseja que o filho acerte o caminho, porque deseja que o filho dê certo lá na frente, chegue a bom termo no futuro. Assim Deus também corrige nós como seus filhos, porque Ele quer que a gente siga pelo caminho certo e não se desvie do caminho. E veremos aqui também que Deus perdoa o coração arrependido. No capítulo 1 de Êxodo, tem essa introdução aqui do povo chegando ao Egito, se multiplicando, essa aflição crescendo, essa opressão, a decisão de Faraó de reduzir o povo, de impedir a proliferação do povo, que o povo continuasse crescendo. No verso 15 aí, nós vemos de que ele utiliza da estratégia de parteiras. Ele chama 2 parteiras e fala: olha, na hora que vocês forem ajudar as mulheres hebreias no parto, se for menina, deixe viver, mas se for menino, mata ele. Mata ele, eu estou mandando, mata ele. Faraó decidiu a aplicar um genocídio no povo judeu. É a primeira menção que nós vemos disso na história desse povo, que foi tão perseguido e é até os dias de hoje. Mata esses meninos, mata os meninos, porque se matar os meninos não vai ter homem, o povo vai enfraquecer, vai diminuir, não vai ser forte. Mas o texto diz, a partir do verso 15, que essas mulheres temeram a Deus e não fizeram isso. E o tempo foi passando, o Faraó começou a ver menino continuar nascendo, menino macho, crescendo, e chama as parteiras e fala: ué, eu não dei uma ordem para vocês? Aí elas falam: olha, elas temeram a Deus, decidiram não fazer isso e falaram para ele: olha, na hora que a gente chega lá, as mulheres hebreias são muito fortes, elas não precisam nem da nossa ajuda, elas já nascem rápido, os meninos, não precisam da nossa ajuda, então não tem jeito não. Temer a Deus. Mas Faraó, ele decide utilizar uma outra estratégia,
capítulo 1, verso 22, o último versículo. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então ele falou: então tá bom, vou mudar o decreto então. A partir de hoje, todo menino que nasce joga no rio. Joga no rio, para poder morrer. Esse é o contexto. E aí nós vemos a partir agora do verso 1, então, do capítulo 2. Acompanha aí. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com a filha de Levi, e a mulher concebera e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e piche, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio, e a irmã do menino pôs-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse essa irmã à filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Faraó dá essa ordem, nós vemos aqui. A mãe nasce Moisés. A mãe decide cuidar desse menino. Ela decide violar uma regra do Estado. Não, meu menino não vai morrer. Meu menino nasceu para viver. E ela consegue cuidar desse menino, escondendo ele até os 3 meses. Só que o menino faz barulho, menino chora, menino grita, menino traz movimento na casa da gente. E chegou um momento que não dava mais para poder esconder o menino. Todo mundo já estava sabendo. E ela então decide prover algo. Falou: vou colocar esse menino no rio, só que eu não vou jogar ele no rio não, para ele afogar. Eu vou preparar alguma coisa e Deus vai fazer o resto. E foi isso que ela fez. Preparou um cesto, betumou o cesto com piche, colocou ali o menino certamente envolto no pano, colocou na beirada do rio, para a água do rio descer. E aqui entra Miriam. O texto não diz que a mãe pediu para poder vigiar. O texto não diz. E talvez, eu acredito que nem tenha pedido. Mas o menino também é curioso. Menino é curioso. E Miriam, que era uma filha mais velha, um poucos anos aqui, além de um pouco mais velha que Moisés, há alguns anos, ela viu a mãe preparando aquilo ali tudo, deve ter acompanhado de longe. A mãe chega, coloca o cesto, e o texto diz que ela foi seguindo e olhando. Foi seguindo e olhando, foi seguindo e foi vendo. A filha de Faraó vem tomar banho no rio com as meninas. E Miriam vai acompanhando aquilo ali tudo. Ela ficou de longe vigiando o que ia dar, na esperança de um milagre acontecer, na esperança. Eu imagino Joquebede voltando para casa, deixando porque ela não presenciou aquele momento ali com a filha de Faraó. Ela deixa o cesto, volta para casa, e com o coração certamente amargurado, angustiado demais. A menina fica de longe acompanhando, crendo, acreditando, torcendo para que algo acontecesse. A filha de Faraó chega, como nós vemos no texto, pega o cesto, viu aquele menino. Sabe, querido, e aqui eu quero colocar um parênteses aqui para dizer para você que não existe coincidência na história que é dirigida por Deus. Não existe coincidência na história que é dirigida por Deus. Você acha que foi só uma coincidência a filha de Faraó ir lá tomar banho no rio? Naquele dia, naquela hora? Você acha? Você acha isso? Sabe, alguns momentos a gente tem que ler a Bíblia com um olhar mais perspicaz, porque se a gente só fizer uma leitura, a gente passa e perde algumas coisas que o Espírito Santo tem para falar no nosso coração. Deus tinha um propósito na vida do seu povo. Deus tinha um propósito na vida desse menino. Havia um decreto de morte, mas Deus havia estabelecido que esse seria um instrumento de Deus para usar como libertação, e Deus providenciou. Não teve coincidência nenhuma aqui não, querido.
Essa menina foi tocada por Deus lá na casa dela, no dia que ela amanheceu e falou: vou tomar banho no rio. Menina, hoje você vai tomar banho no rio. Isso é Deus providenciando. Não há coincidência onde Deus tem um plano determinado. Então entenda isso para a sua vida. Guarde isso no seu coração. Na minha vida não acontece coincidência, porque a minha vida é dirigida por Deus. Eu entreguei o meu coração a Jesus Cristo, e na minha vida só acontece aquilo que o Senhor permite. Acontece problema na minha casa? Acontece. Acontece dificuldade na minha vida? Acontece, mas isso é permissão do Senhor. Mas também acontece provisão, mas também acontece milagre, mas também acontece Deus orar e o Senhor enviar a provisão na hora certa. Não acontece coincidência na vida de quem está entregue na mão do Todo-Poderoso. Esse menino estava na mão do Todo-Poderoso? Estava. Sua vida também está. Amém? Sua vida está na mão do Todo-Poderoso. Amém? Amém? Então creia nisso. Não tem coincidência na sua vida não, querido. A gente vê aqui que o texto mostra que a filha de Faraó teve compaixão da criança. Isso é Deus providenciando o livramento. Ela não teve compaixão porque ele era bonitinho, cheirosinho, não. Porque ela tinha no seu coração também a convicção de que todos os meninos tinham que morrer. Todos os meninos hebreus tinham que morrer. Ela sabia disso. Mas essa compaixão, isso foi o quê? A mão de Deus no coração dela. Esse menino vai morrer, esse menino você vai cuidar dele. Isso é a provisão. Deus providenciou o livramento, porque os seus planos não podem ser frustrados. O inimigo não pode frustrar o plano de Deus na sua vida, querido, na sua casa, na sua família. O inimigo não tem poder para tocar aonde há a bênção do Senhor, aonde há a mão do Senhor para trazer livramento. Creia nisso, em nome de Jesus, creia nisso. Deus é que providencia todas as coisas. E vendo aqui essa cena, aqui nós vemos essa cena se desenvolvendo, aí nós vemos aqui Miriam agindo. Ela entra aqui nessa história. O texto, certamente, ela não foi instruída para isso. Ela não foi treinada para isso. A sua mãe jamais imaginou que isso poderia acontecer, e muito menos ela. Mas nós vemos aqui uma menina proativa, uma menina que acompanha um evento, e eu imagino ela se aproximando, ela vendo a filha de Faraó pegar o cesto, olhar, e eu vejo ela caminhando, se aproximando, e vai ouvindo aquele diálogo que está acontecendo ali entre a filha de Faraó e as donzelas. Esse menino, olha esse menino, o que a gente vai fazer? Que esse menino, e de repente ela dá um pulo, e entra e fala: olha, você não quer que eu ache uma mulher para poder criar esse menino para você, não? Olha só, que perspicácia. Oh meu Deus, ajuda nossos meninos, Senhor, a ser assim. Ajuda nossos filhos a ser assim, Senhor. Ajuda nossos filhos a ter essa iniciativa, meu Deus. Ajuda os nossos filhos a serem proativos. Ajuda os nossos filhos, meu Deus, nessa geração que tem uns meninos tão... que está crescendo, parece que tão alucinado ou alienado, melhor dizendo, das coisas. Ajuda os nossos filhos, meu Deus, a serem proativos, a serem atentos, meu Deus, a estarem ligados das coisas que estão acontecendo. Ajuda os nossos filhos. Ela se lança aqui de uma maneira perspicaz e corajosa. Agora, olha Deus mudando o curso da história. Joquebede só queria criar o filho dela. Ela só queria cuidar do menino dela. Agora ela vai cuidar do menino dela e receber um salário ainda. Oh, gente, Deus é bom demais. Deus é poderoso demais. Deus muda a história de uma maneira extraordinária. A mulher só queria amamentar o filho dela. Agora ela vai amamentar e vai receber ainda. E vai ter a proteção do Estado ainda. Olha só, a proteção do Estado. Ó, ninguém toca nesse menino aí não, hein? Esse menino aí, ó, a feira do rei mandou guardar. Ninguém mexe com esse menino. Tinha a proteção do Estado. O Estado que queria matar esse menino, agora é o Estado que vai proteger esse menino e vai enviar o pão na mesa desse menino. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Deus é aquele que muda a história, querido. O inimigo pode se levantar, pode planejar o que for contra a sua vida e a sua casa, pode articular o que for para derrubar, para passar a perna. Às vezes você está aqui angustiado nessa manhã, pensando lá no seu trabalho, que tem um filho do cão que está se levantando para poder te derrubar, para trazer confusão lá no seu negócio. Em nome de Jesus, seu negócio é do Senhor. Você fala: Deus, esse negócio é do Senhor, minha casa é do Senhor, meu trabalho é do Senhor.
Oh Deus, essa empresa eu coloco nas mãos do Senhor, isso aqui é tudo teu, guia, dirige, guarde. Vai levantar um enviado do cão para isso? Vai, porque o diabo sempre trabalha, o diabo não descansa nunca, mas é nessa hora que você tem que tomar posse no nome de Jesus, e crer na provisão do Senhor, crer que o Deus que tudo age, olha só para você ver a mão poderosa de Deus. A mulher só queria criar o filho, e agora Deus vai fazer ela criar o filho, receber um salário e ser guardada ainda. Isso é milagre do Senhor. Salmo 138, verso 8. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Eu gosto demais desse salmo. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Querido, aquilo que é teu, o diabo não toca. Aquilo que é bênção do Senhor sobre a sua vida, o diabo não toca. Não fique aflito em relação ao futuro, em relação às coisas. Aquilo que é meu, aquilo que me concerne, o Senhor aperfeiçoará. Ou falando o inverso, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. O Senhor aperfeiçoará. Não chegou ainda porque não está na hora. O Senhor está trabalhando, o Senhor vai aperfeiçoar, Deus vai trabalhar, Deus vai mudar. Esse bebê aqui se tornaria o líder que Deus havia escolhido para poder guiar o seu povo e promover libertação. E aqui, ao cuidar do seu irmão, vemos aqui Miriam, ao tomar essa postura de cuidar do seu irmão, agindo com tanta sensibilidade, coragem, sabedoria, dirigida também pelo Espírito Santo de Deus, exerceu aqui nesse momento um papel essencial nesse processo da libertação do povo de Israel. O processo começou aqui. O povo de Israel começou a ser libertado. Não foi lá quando Moisés, a última praga acontece e eles saem do Egito, aquela caravana caminhando. Não. A libertação começou aqui, quando o menino nasce. Quando o menino nasce, 80 anos atrás. Às vezes a bênção vai demorar um pouco, querido. Às vezes a bênção não chega na hora que a gente está desejando. O texto diz no capítulo 1, nós não lemos, que esse povo clamava a Deus por libertação, chorava e clamava a Deus, e Deus enviou o libertador. Só que o libertador precisou de nascer e crescer. Nós vemos ao longo do livro de Êxodo que foi com cerca de 80 anos que Moisés agora vai aparecer a Faraó. Porque ele viveu 40 anos no palácio e depois 40 anos no deserto. 40 anos no palácio e 40 anos no deserto. Então aqui, 80 anos depois é que o livramento vai acontecer. Então entenda isso, a bênção do Senhor, quando Deus promete, Ele cumpre, mas a promessa dEle vai se cumprir no tempo dEle. Nós começamos essa história dizendo que Abraão teve que esperar 25 anos a promessa se cumprir. Deus enviaria o libertador para esse povo, mas precisava de aguardar um tempo. E o que eu quero dizer para você aqui em relação à pessoa de Miriam, que exerceu esse papel tão importante nesse momento, mas era só uma menina. Era só uma menina, devia ser uma adolescente. Era só uma menininha. Não importa o seu tamanho, mas o seu trabalho, querido. Entenda isso. Não importa o seu tamanho. Às vezes você acha que é pequeno demais para fazer algumas coisas. Não importa o seu tamanho. Eu não tenho tanta capacidade, eu não tenho tanto estudo, eu não tenho tanto preparo. Não, querido, não importa o seu tamanho. Importa é o seu trabalho, importa aquilo que você vai fazer. Ou seja, eu não tenho tanta habilidade para poder pegar um microfone e pregar. Mas você pode falar de Jesus para quem está do seu lado. Você pode falar para esse colega de trabalho que você vê que ele está abatido, oprimido. Essa menina que senta do seu lado todos os dias, 8 horas por dia na jornada de trabalho, e você vê que ela está angustiada. E você tem a água da vida em você e você não está compartilhando com ela. Você tem poder, você pode fazer muito, não importa o seu tamanho, importa o seu trabalho. Era só uma menina. Joquebede não podia fazer nada para mudar a história do seu povo, mas era só uma menina. Olha o que essa menina fez, olha o que aconteceu lá na frente. Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você, querido. Não perca, não perca. Não perca a oportunidade de abraçar, de falar do amor de Jesus, de ajudar alguém a se levantar, de estender a mão para alguém. Sabe, às vezes o que você acha que é pouco demais, o que para você é pouco demais, significa muito na vida de alguém. É muito importante na vida de alguém, o que às vezes para você é tão insignificante. Então não deixe passar desapercebida as oportunidades diante de você.
Esteja sempre disposto a ajudar, a estender a mão, a trazer uma palavra de bênção na vida de alguém, a ministrar algo, uma palavra profética na vida de alguém. Esteja sempre atento. Moisés foi um instrumento de Deus nesse momento aqui para ser o libertador do povo de Israel. Você hoje é o instrumento de Deus para abençoar quem está do seu lado, para abençoar a sua família. Você pode dizer amém por isso? Hoje o instrumento é você, querido. Não é Moisés, não é Abraão, não é Davi. O instrumento é você. É você. Efésios capítulo 5, verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. João capítulo 9, verso 4 vai dizer: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Isso aqui é uma palavra profética em relação ao tempo do fim. Hoje ainda é dia. Hoje ainda há a possibilidade. Hoje ainda há a possibilidade da sua família toda ser salva, se você decidir abrir os lábios, se você investir em oração, se você investir para que eles conheçam o evangelho da verdade, para que aqueles que estão do seu lado conheçam. Mas haverá um tempo que a noite vai chegar. Haverá um tempo que a igreja será tirada daqui. Haverá um tempo. A noite aqui tem dois significados: ou a morte, ou o juízo final. Porque depois que morre não tem mais jeito, aí acabou. O nosso futuro é definido aqui, enquanto tem dia, enquanto tem vida. Depois que morre não muda, não muda. Se foi para o céu, amém. Se foi para o inferno, misericórdia. Hoje é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Não tem jeito de trabalhar à noite, nesse sentido aqui. Depois que acabou, acabou. Você procura demonstrar coragem? Eu te pergunto isso nessa manhã. Você procura demonstrar coragem e iniciativa diante das oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Ou de repente você tem, em momentos de tensão, em momentos delicados, você não tem tido sensibilidade, você não tem tido ousadia para poder se portar e se posicionar como instrumento de Deus? 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo vai dizer: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, querido. Tome posse da palavra do Senhor, se encoraje na presença do Senhor. Mas eu não tenho tanta coragem para falar. Mas em nome de Jesus, se posicione. Eu vou falar, é para um, Deus tem te colocado diante desse um, fale para um. Deus tem te colocado diante de 10, fale para 10. Tem colocado diante de 100, diante de 1000, fale. Mas abre a boca e fale. Você hoje é um instrumento de Deus. Um outro momento aqui, e aí a história prossegue. Capítulo 14, passe algumas páginas da sua Bíblia aí, lá para o capítulo 14 agora de Êxodo. No capítulo 14 nós vemos Deus promovendo a libertação. O povo sai na caminhada no capítulo 12, as 10 pragas acontecem, eles saem na caminhada no meio do deserto, e Faraó se levanta, ele percebe: olha, mas o que eu fiz? Deixei o povo sair? E aquela caravana daquela multidão caminhando, já havia se passado ali os 400 anos, Deus havia feito que o povo já estava no Egito, chegou o tempo da libertação, Deus agora vai conduzir esse povo. Versículo 37 vai dizer que eram cerca de... Êxodo 12, 37, 38. Êxodo 12, capítulo 12, verso 37 vai dizer: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, homens, sem contar mulheres e crianças. Por isso que se chega em um número aproximado aí de 2,5 milhões, pensando que esses homens casados, se cada um tinha uma mulher, multiplica por dobra esse número. Se cada um tivesse 1 ou 2 filhos, aí se chega nesse número. Mas como eu disse, esse povo se multiplicava como coelho. Então eu acredito que tinha muito menino aqui nesse meio, muito menino. Por isso que esse número que os teólogos imaginam cerca de 2 milhões, 2,5 milhões de pessoas, no meu pensamento é muito mais que isso.
porque o povo criou e se multiplicou muito. Mas o texto diz aqui que eram 600.000 homens, fora mulheres e crianças. E Faraó, ele se arrepende de ter deixado o povo ir, e agora coloca o seu exército para poder ir atrás e capturar esse povo. O povo chega diante do Mar Vermelho, o coração começa a ficar aflito. O que vai acontecer agora? Diante de nós tem uma barreira intransponível, que é o mar. Atrás de nós está vindo um inimigo que vai pegar, vai matar, vai trucidar, vai levar de volta. Mas Deus aqui agiu sobrenaturalmente. Nós vemos o texto dizer, do capítulo 14, que Deus abre o mar para que o povo pudesse passar, e deu uma estratégia a Moisés: olha, o mar vai se abrir, o povo vai passar, e eu vou engolir, vou aniquilar e vou destruir esse exército que está perseguindo vocês. E assim Deus fez. No capítulo 14 todo tem essa narrativa. A partir do verso 17 aí, Deus guia o povo por meio do caminho. No capítulo 14, Deus anuncia a ruína dos egípcios. A partir do verso 15, a passagem no meio do mar, Deus operando um milagre. A partir do verso 27, os egípcios perecem no meio do mar, o mar se fecha diante deles e eles são aniquilados, todos morrem. E aí nós vemos aqui o mover de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Deus agiu sobrenaturalmente, fez esse povo passar, aniquilou o inimigo. Querido, não há limite para o agir do Senhor, creia nisso. Salmo 34, verso 17 diz que os justos clamam e o Senhor os livra, e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Os justos clamam. Esse povo aqui era o povo de Deus no momento, naquele tempo. O povo de Deus hoje é você. O povo de Deus hoje sou eu. E a palavra do Senhor diz para mim e para você que o justo clama e o Senhor o livra de todas as suas angústias. Esse povo vivia uma angústia intransponível. Esse povo vivia uma angústia invencível. Esse povo ia ser morto, ia ser aniquilado nesse momento aqui. Mas a palavra diz que os justos clamam e o Senhor os livra. E o Senhor envia provisão. E o Senhor abre a porta onde não há porta. E o Senhor manda o maná do céu onde não há maná. Onde não tem provisão, Deus faz surgir a provisão. Onde não tem água, Deus manda tocar na rocha e fala: rocha, você vai fazer jorrar água. E a água jorre. Querido, não há limite para o poder de Deus na sua vida. Creia nisso, confie nisso, descanse nisso. Não deixe as adversidades da vida oprimirem o seu coração. Não deixe as adversidades da vida sufocarem a sua fé. Mas tome posse da palavra do Senhor todos os dias, que diz: eu estou contigo, eu estou contigo. Já do outro lado, aqui no verso 15, é o capítulo 15, todo esse evento acontece. Capítulo 15 aqui, Moisés começa a louvar. Depois que isso tudo acontece, Moisés, vendo o livramento, vendo os inimigos aniquilados, ele começa a louvar ao Senhor. Ele escreve um cântico aqui, um lindo cântico de adoração ao Senhor. E aqui novamente Miriam vai entrar em cena. Capítulo 15, verso 20. Vai dizer: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Nós vemos aqui Miriam adotando uma outra postura, se levantando aqui para ser uma líder de adoração. Sabe, ela conclama as mulheres a louvarem, a cantarem e a dançarem ao Senhor como gratidão pelo livramento, louvando ao Senhor pela grande vitória. E elas tocaram instrumentos e louvaram, e ao que parece essa celebração se tornou uma tradição no povo de Israel. Essa celebração desse momento marcou a história desse povo, porque nós vemos posteriormente, em momentos de vitória, mulheres saindo, cantando e dançando. Quer um exemplo? 1 Samuel capítulo 18, versos 6 e 7, você se lembra disso? Vai ser aquele momento onde Davi está chegando com os seus guerreiros de uma vitória, e ele entra e as mulheres começam a dançar e a cantar e a dizer: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. É a mesma coisa.
1 Samuel capítulo 18, versos 6 e 7. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. Esse feito de Miriam, que tornou uma tradição no meio do povo dela, como forma de adoração a Deus e como forma de gratidão. E queridos, todos nós somos chamados a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor, de uma maneira espontânea, mas de uma maneira viva. Salmo 150, verso 6, vai dizer que todo ser que respire, louve ao Senhor. Todo ser renda adoração ao Senhor. O que eu aprendo com isso aqui, querido? Que adoração e gratidão andam juntas. Adoração e gratidão andam juntas e devem ser externadas sem reservas. Não tenha acuidade, não tenha timidez quando você chegar na casa do Senhor para adorá-lo. Traga o melhor do seu louvor nos seus lábios. Traga o melhor da sua adoração no seu corpo e na sua vida, para poder render ao Senhor a gratidão, para poder exaltar o santo nome do Senhor. Deus é digno de todo louvor e adoração. Seja você o primeiro a reconhecer os grandes feitos de Deus na sua vida e na sua casa. Seja você o primeiro a agradecer. Seja você o primeiro a devolver a honra a Deus. Seja o primeiro, quando as pessoas olharem, verem a bênção de Deus na sua vida e falar: rapaz, que coisa boa isso que aconteceu, que coisa boa essa vitória, que coisa boa essa aquisição, que bênção, que coisa boa isso. Seja você o primeiro a dizer: foi Deus. É Deus que me deu, é Deus que abriu a porta, é Deus que deu graça para o meu menino passar no vestibular e está indo fazer esse curso, é Deus que deu a vitória lá para poder passar nesse concurso público, é Deus que abriu aquela porta de trabalho, é Deus, é na força do Senhor, não é na força do meu braço. É Deus que age, é Deus que opera. Seja você o primeiro, querido, a reconhecer o nome do Senhor, a dar glória a Deus, a honrar o nome do Senhor, a externar atos de adoração. Chegue na casa do Senhor com alegria, com desprendimento, para poder adorar. Não tenha vergonha de levantar as mãos, de dobrar os joelhos, não. Você está diante do seu Pai, diante do Deus Todo-Poderoso. Tenha alegria em externar. Tenha alegria em retribuir em ações o bem que o Senhor tem te feito. Retribuir em ações. Deus tem sido bom para a sua vida? Deus é bom? Você tem visto a bondade de Deus na sua vida? Então seja o primeiro a retribuir em ações no reino do Senhor, na obra do Senhor. A palavra, de uma maneira muito clara, nós vemos isso. O Senhor Jesus nos ensinando que nós fomos salvos para servir. Nós fomos salvos não para ficar com os braços cruzados, mas para anunciar a verdade do Evangelho a outros, para servir na casa do Senhor, para nos envolver na obra, no reino do Senhor. A palavra do Senhor nos instrui, nos mostra de uma maneira muito clara, que nós fomos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos salvos para servir ao Rei dos Reis, para nos envolver na obra do Senhor. Então, meu querido, 2025 só está começando. Descruze os braços e se dispõe a servir com os talentos que Deus colocou nas suas mãos. Deus, como forma de gratidão ao Senhor e de adoração ao Senhor, eu vou retribuir ao Senhor tudo que eu posso, nos meus talentos, nos meus dons, na minha disposição, no meu tempo, para servir o nome do Senhor. Esse é o segundo ensinamento que nós vemos aqui, através da vida de Miriam. Agora, passe mais algumas páginas da sua Bíblia, vá lá em Números. Números capítulo 12. Em Números, nós vamos ver aqui uma outra lição que a gente extrai da vida de Miriam. Mas essa é uma lição triste. Números capítulo 12, nós vemos aqui um momento em que Miriam se levanta contra Moisés. Diz assim: e falaram Miriam, o texto, versículo 1, capítulo 12 de Números. E falou quem que está aí? Falaram Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés. Falaram o quê? Contra Moisés,
por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não de figuras, porque ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com quem havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azarote, e assentaram-se o arraial no deserto de Parã. Um negócio aconteceu aqui diferente. Durante toda a jornada, Deus estava guiando o povo. Deus guiava o povo no deserto. Aqui eles já estavam caminhando há algum tempo. E chegou um momento, se você voltar no capítulo 11, aí, que o povo começa a murmurar contra Moisés, porque eles estavam querendo comer carne. Nesse momento aqui, Deus já estava mandando o maná. O povo já se alimentava do maná. E eles agora, ao invés de orarem e clamarem ao Deus Todo-Poderoso, eles resolvem reclamar. Reclamação não resolve nada, a oração resolve. E o povo começa a reclamar aqui contra Deus e contra Moisés. E reclamar porque eles queriam comer carne. Tem problema em querer comer carne, meu querido? Não tem não. Mas tem problema em reclamar? Tem. Entenda isso na sua vida. Se você tem algum problema na sua vida, apresente a Deus, mas não reclama não. Não reclama da mãe, do pai, do filho, do patrão. Não reclame, ore. Apresente diante do Senhor e creia que Deus age. E o povo aqui começa a reclamar contra Moisés. E reclamam. E Moisés sente o peso. Sente esse peso. Porque é difícil se estar na frente de liderando alguma coisa e ter gente por trás falando mal. É difícil. Isso dói. Isso pesa. Isso cansa. E Moisés sentiu isso. Capítulo 11, verso 11. Moisés começa um diálogo com Deus. Ele fala: Deus, eu não aguento mais esse negócio. Ele chega a dizer: Deus, não fui eu que pari esse povo não. Se o Senhor tem misericórdia de mim, se o Senhor me ama, me mata. Porque eu não aguento isso. É melhor a morte do que esse povo, do que ouvir tanta reclamação, tanta gente falando mal de mim. Tanta gente reclamando da minha orelha. Eu não aguento isso não, Deus. Me mata que é melhor. E Deus tem misericórdia dele. No verso 11. Capítulo 11, verso 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus, eu não aguento mais. E aí, a partir do verso 16, então, Deus decide levantar outros líderes para ajudar Moisés nessa caminhada. Porque não era só estar à frente, Moisés tinha que resolver as pendências do povo. Moisés era como um juiz aqui. O povo tinha problema entre eles, coisa para poder resolver, eles traziam diante de Moisés e Moisés decidia.
Moisés julgava esse povo. E Moisés, porque era muita gente, sozinho não dava conta, Deus então aqui, a partir do verso 16, dá a ele uma estratégia. Escolha 70 anciões de todas as tribos e traga esses homens diante da tenda. Eu vou tirar um pouco do meu espírito que está sobre você, vou colocar sobre eles, para eles ajudarem você a liderar esse povo. E Deus faz isso no capítulo 11, termina o capítulo 11 dessa maneira. E aí no capítulo 12 nós vemos essa rebelião. O que a gente imagina aqui é que a Miriam e Arão, vendo isso, vendo esse movimento que aconteceu, de agora não ser mais Moisés, mas ser mais Moisés e mais 70 que iriam, 70 ajudantes ali de Moisés, eles começam a murmurar, começam a reclamar contra Moisés, se rebelaram contra ele. A Bíblia mostra isso para deixar muito claro para mim e para você, que a gente está sujeito a errar, e eles erraram aqui, embora sendo um homem e uma mulher de Deus, Arão e Miriam sendo de Deus, gente de Deus, mas gente de Deus erra, e gente de Deus precisa se arrepender dos seus erros também. O propósito de Deus aqui era aliviar o peso da carga de Moisés. Entretanto, ao que tudo indica, que Miriam e Arão ficaram enciumados. Porque até então, Miriam e Arão ajudavam Moisés nas coisas. E o poder e a influência é algo muito atrativo para mim, para você, para nós seres humanos. Porque era só Moisés o líder, mas Miriam e Arão eram os irmãos, né? Era um irmão. Não, eu tenho acesso livre a Moisés. E talvez isso tenha surgido nesse momento, esse feito de Deus aqui, tenha surgido esse ciúme no coração. E o que de início pareceu apenas um comentário, uma maledicência, um comentário em falar a respeito da esposa de Moisés, que o texto diz que era cuxita, na verdade era etíope. Os cuxitas são os etíopes. Na verdade se revelou uma grande inveja. E parece que essa reclamação, essa conversa não foi apenas entre os dois, entre Miriam e Arão. Parece que essa conversa não foi entre os dois. Parece que essa conversa se tornou pública, que eles começaram a falar perante o povo contra Moisés. Olha, não fala Deus somente através de Moisés, fala também através de nós. Ele já não fez isso? Ou seja, nós também somos. Nós também somos. E eles começam a denegrir a imagem de Moisés aqui. Começaram a falar publicamente. Mas Deus ouviu. Porque Deus vê. Não há nada escondido diante do Senhor, querido. Não há nada que fique escondido. E o Senhor mandou que os 3 viessem à porta da tenda da congregação. E os 3 vêm. Naquele momento Deus pune Miriam com a lepra. Talvez porque isso tenha iniciado dela esse movimento, e ela se torna leprosa imediatamente. Arão reconheceu o erro, e ele clama por misericórdia, ele fala: Moisés, a gente agiu loucamente, perdoa a gente, Moisés nos perdoe, nós fizemos algo errado, sabe? E ele demonstrou um profundo arrependimento, e o arrependimento, querido, é aquilo que move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13, vai dizer que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eu gosto de dizer que não existe pecado que não seja perdoado, desde que haja arrependimento. Não existe pecadinho e nem pecadão, não existe pecado que não possa ser perdoado, não existe, desde que haja arrependimento. Aí você de repente está pensando aí, mas a Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo que não tem arrependimento, que não tem perdão. É verdade, justamente porque não tem arrependimento. Porque quem trabalha em nosso coração e dá ao homem essa consciência do arrependimento é justamente quem? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que traz essa consciência da necessidade do arrependimento. Então, quando uma pessoa se posta a rejeitar a obra do Espírito Santo na sua vida, a não lhe dar liberdade, a falar, eu não quero, eu não preciso, eu não aceito, é impossível realmente ter perdão para ele, porque ele está rejeitando a obra do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração.
Não há pecado que não possa ser perdoado desde que haja arrependimento. Arão e Miriam se arrependem aqui e Deus promove a cura. Deus dá uma palavra, não, ela vai ser curada, mas ela vai ficar 7 dias fora do arraial. E para ela poder pensar, refletir, e depois ela vai ter a sua vida restaurada. Querido, nós vemos aqui que surgiu inveja no coração de Arão e Miriam. E a inveja é um mal. É um mal que precisa ser combatido. Se a inveja e o descontentamento de Miriam e Arão, que às vezes você pode pensar, não, mas isso foi algo tão pequeno. Querido, mas se essa inveja e esse descontentamento não houvessem sido repreendidos neste momento aqui, de uma maneira muito clara, teria causado um grande mal no meio do povo de Deus. Podia ter dividido esse povo nesse momento aqui. Porque a inveja causa divisão. Nós vemos isso. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu lá no céu? O pecado original que surgiu no coração de Lúcifer, que se rebelou contra Deus, porque ele viu quem Deus era e desejou a glória de Deus para si. E porque houve condescendência com os outros anjos, também tiveram seu coração corrompido, e o texto diz que 1/3 dos anjos do céu foram expulsos. 1/3 dos anjos que habitavam o céu foram expulsos juntamente com Lúcifer por causa da inveja. Inveja é algo que a gente não pode condescender com ela nunca. É uma das características satânicas que mais causam mal ao ser humano. Mais causam mal. Tiago capítulo 3, verso 16, vai dizer: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda coisa ruim. E toda espécie de coisas ruins. Diz assim o texto. Onde há inveja e sentimento faccioso. O que a gente aprende com isso, querido? Cuidado com você. Não te dê certas liberdades. Cuidado com você. Você tem que ter cuidado com a sua mente. Você tem que guardar a sua mente. Não dê certas liberdades a você mesmo. Porque senão isso pode dar ruim. Isso pode te levar a pensar ou fazer coisas que não devem ser feitas e que Deus vê. Cuidado. Cuidado com a maledicência. Deus está vendo. Maledicência é falar mal. Cuidado com falar mal. Cuidado com os seus lábios. Peça ao Senhor, meu Deus, coloca um anjo à porta dos meus lábios, para eu não falar o que eu não devo falar. Tem hora que dá vontade de falar. A gente é de carne e osso, o pecado habita no nosso DNA. Mas cuidado com a maledicência. Deus corrige, eu aprendo aqui também que Deus corrige os seus filhos, porque Ele deseja a restauração. Deus corrige o filho a quem ama. Deus tem compromisso com os seus filhos. Com quem não é filho, Ele não tem compromisso. Mas se Ele corrige é porque Ele te ama. Deus perdoa o coração arrependido. Deus perdoa o coração arrependido. Deus é um Deus de amor, um Deus de cuidado. Eu aprendo aqui também um grande alerta: não reclame publicamente sobre seus líderes. Não reclame, tenha cuidado. Todo líder tomará decisões que não vão agradar a todos. É impossível o líder tomar decisão. Se o líder quiser agradar todo mundo, ele não lidera. É impossível. Então sempre a decisão do líder vai desagradar alguém. Então cuidado nessa hora. Entenda o propósito de Deus para você no ministério, onde Deus tem te colocado na obra do Senhor. Entenda qual que é o seu papel de apoiador, de alguém que quer ver a obra prosperar, ir para frente, crescer. Entenda aquilo que Deus colocou na sua mão. Em algum tempo Deus nos chama a liderar, em outro tempo Deus nos chama a apoiar essa obra. Sabe, a liderança não é perpétua, não é eterna para ninguém. Mas você precisa sempre estar com o coração disposto a apoiar. Deus, eu quero que isso vá para frente. É o evangelho do Senhor, é a mão do Senhor agindo na terra, é a obra do Senhor. Às vezes você pode pensar que é mais inteligente do que o líder. E isso pode ser verdade mesmo. Às vezes você pode pensar, eu tenho muito mais talentos do que o líder. E isso pode realmente ser verdade. Mas não se esqueça de que Deus é que chamou aquele que está lá na frente para liderar. Ele foi chamado por Deus. Então entenda o seu papel no ministério e na obra do Senhor, para decidir sempre a ser um ajudador, alguém que o líder possa sempre contar, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. A obra não é minha, a obra é de Deus. A obra não é do pastor Rimac, a obra é de Deus. A obra não é dos pastores, não é dos líderes dessa igreja, a obra é de Deus. Somos todos colaboradores dessa obra, porque, como eu disse, Deus nos salvou para as boas obras. Nós fomos salvos para servir. Você pode repetir isso comigo?
Nós fomos salvos para servir, com os dons e talentos que Deus tem colocado nas suas mãos. Não arrume encrenca com Deus, Ele é o único que pode te ajudar. Não arrume encrenca com Deus, não arrume. Miriam e Arão arrumaram encrenca desnecessária com Deus, e tiveram que pagar um preço com isso. Mas Deus é um Deus de misericórdia, que proveu o livramento e a cura para ela. Não arrume encrenca com Deus. Ele é o único que realmente pode te ajudar. Amém, queridos? Que coisa boa, tanta coisa que a gente aprende na vida de Miriam. Miriam foi uma grande mulher de Deus. Gostaria de te convidar a ficar em pé para junto nós orarmos. Quanta coisa nós aprendemos nessa manhã, o Espírito Santo comunicou ao seu coração. Através do exemplo da vida dessa mulher. Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Quero orar com você que nessa manhã entendeu que você precisa ter uma postura proativa. De repente na adoração. Em buscar mais o Senhor. Entender que você precisa ter liberdade, uma postura de liberdade, ter um coração sempre grato a Deus, de externar os seus atos de adoração. Às vezes você tem vergonha, se sente acanhado, se sente livre para fazer tanta coisa fora da casa do Senhor, mas na presença do Senhor você se sente acanhado. Quando é aqui que você tem toda a liberdade para adorar, erguer as suas mãos, lembrar dos feitos do Senhor na sua vida. Essa manhã o Espírito Santo falou ao seu coração a respeito do ministério, a respeito de liderança, a respeito de ações, a respeito de posicionamento como um servo de Deus que você é, como alguém que Deus chamou para produzir no reino do Senhor, e não apenas ficar de braços cruzados, uma grande obra. Você é o ceifeiro do tempo atual. Deus está te despertando a trabalhar enquanto é dia, e o dia é hoje. Vai chegar a noite quando você não vai trabalhar mais, quando ninguém poderá trabalhar mais. É hoje, é o tempo, esse é o momento. Aquilo que o Espírito Santo falou contigo, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar contigo nessa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muita coisa ao seu coração, mas você precisa decidir se apropriar disso e falar: Senhor, essa palavra foi para mim, e hoje eu me posiciono como um homem e uma mulher de Deus, que quer fazer a diferença nessa terra. Como homem ou uma mulher de Deus, que não teme o mal, não teme como quando o inimigo se levanta contra a minha casa, como o faraó se levantou contra o povo de Deus, e eu sou o povo de Deus hoje. Sou eu, Deus. Eu sou o teu povo. E eu não temo quando o inimigo, quando a opressão chega contra mim, quando os problemas se levantam contra mim, eu não temo, porque eu sou o povo de Deus. Eu sei que eu estou guardado nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que o Espírito Santo falou contigo, coloque a mão no seu coração, abre os seus lábios. Deus, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado. Porque o Senhor é o Deus que se revela a nós com bondade, amor e misericórdia, que enche a nossa vida, que nos encoraja. Obrigado pelo exemplo da vida de Miriam. E obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração nessa manhã. Eu tenho certeza que o teu Espírito Santo comunicou muitas coisas aqui, que decisões estão sendo tomadas. Eu lhe peço que o Senhor dê graça a cada um dos meus irmãos aqui, a se posicionarem, a se levantarem, meu Deus, para viver um tempo novo, um 2025 totalmente diferente de tudo aquilo que já viveram para trás. Um ano, meu Deus, com um posicionamento, com a proatividade para o reino do Senhor, entendendo, ó Deus, que fomos salvos para servir ao Senhor, para envolver na obra do Senhor, para se doar na obra do Senhor, para buscar ao Senhor com fervor, para crer no livramento, para tomar posse da vitória, para com os olhos da fé, olhar para frente e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, crer no livramento, crer no milagre. Meu Deus, aqueles que nessa manhã precisam de um milagre, que o teu Espírito Santo toque de uma maneira sobrenatural, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. Assim como o Senhor abriu aquele mar vermelho, o Senhor é o Deus que hoje abre caminho no meio do deserto para o teu povo. É o Senhor que entra com a tua provisão na casa de cada um e na vida de cada um. Eu lhe peço, opera os teus sinais, prodígios e maravilhas, para que o teu santo nome seja engrandecido, ó Deus, e que venhamos a cada dia mais estar apegados ao Senhor, apegados com o coração totalmente rendido ao Senhor, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. Eu lhe peço que o Senhor nos despeça em paz,
que o Senhor nos guarde durante esse dia e que à noite estejamos todos aqui reunidos para louvar, adorar ao Senhor, meu Deus, porque só o Senhor é digno de todo louvor e adoração no céu, na terra e nos nossos corações também. Obrigado, despede-nos em paz, é o que eu lhe peço no nome poderoso de Jesus. Amém.